Olá, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou te ensinar sobre as funções e utilizações de cada pincel. Vem comigo! Diariamente eu recebo muitas perguntas de vocês. Professora, como que funciona esse pincel? Ah, professora, que pincel que eu uso pra isso? Calma, gente. Eu vou explicar certinho pra vocês como que funciona cada pincel e pra cada coisa, tá bom? Então vamos lá. O primeiro pincel que normalmente a gente usa é o pincel Kabuki, assim, ele é um pouquinho mais maleável, ó. Tá vendo? Esse daqui é da Make One, mas outros pincéis de Kabuki que sejam maleáveis assim também servem pra mesma coisa, tá bom? Não tem problema. Não se prenda muito a marcas. A qualidade sim, a marcas não. Certo? Então não tem erro, é bem facinho de encontrar. Pra usar esse pincel, o que a gente faz? A gente pega, aplica a base primeiro na pele e depois vem com ele dando batidinhas e movimentos circulares, tá? Para dar um acabamento mais legal e preencher toda ali a região do rosto. Assim, um pouquinho, desce um pouquinho pra pele. Mas o que acontece? Normalmente esses pincéis deixam marquinhas, então a gente precisa usar outro pincel pra fazer o polimento e deixar bem mais bonito o acabamento. Que é outro pincel Kabuki, é esse daqui. Ele é um pouquinho mais fechadinho, ó, tá vendo? Do que esse. Mas ele é bem fofinho, bem ao toque, assim. Por isso que dá um acabamento bem legal depois. Então, depois que a gente aplica aquele lá, a gente vem com esse e dá o acabamento dando batidinhas assim, ó, bem de leve e movimentos circulares, que ele vai fazer o polimento da pele e vai ficar bem bonito. Uma dica legal, o que substitui esses dois pincéis é a queridinha esponjinha. Gente, a esponjinha é excelente, ela dá um acabamento perfeito e é, né, 2 em 1. Então, assim, ó, pra usar eu explico em outra aula. Mas eu vou falar rapidinho, é só molhar um pouquinho ela e apertar bem, deixar ela assim meio seca, não seca. Mas assim, não pode ter água, então deixa ela bem assim, só úmida mesmo e só ela vai dar um acabamento bem bonito, combinado? Você pode usar que eu garanto, fica lindo, eu amo. Pra corretivo a gente pode usar esse pincelzinho aqui, ó. Normalmente a gente vai em lojas de cosméticos e tá lá, pincel para corretivo. Então a gente pode comprar e usar normal. Só que eu sempre falo pra gente não se prender às funções dos pincéis. Por exemplo, esse pincel é um pincel pra corretivo, então eu vou usar ele só pra corretivo. Não, não, não. Não é assim. O mesmo pincel, ele pode servir pra N coisas. Por exemplo, eu uso esse pincel aqui de corretivo pra selar aqui a área dos olhos, aonde o pincel grandão não chega, entendeu? Então eu posso muito bem usar ele aqui, ou pra selar abaixo da sobrancelha. Então assim, um pincel serve pra várias coisas. Depois a gente tem um pincel mais fofão, que é um pincel pra pó. Ó, é um pincel bem grandão mesmo. O legal desse pincel é que ele não deixa um acabamento pesado. Justamente por ser grande, ele deixa um acabamento bem leve, assim. Ele espalha bastante o pozinho. Ele não deixa muito, assim, depositado como se a gente aplicasse com a esponjinha, assim, o pó. Ou com aquelas esponjinhas que vem no pó mesmo, sabe? Então, ele dá um acabamento bem mais leve. Se for uma pessoa com a pele seca, eu indico usar esse daqui, tá? Porque fica uma camada bem fina de pó. Tá bom? Pincel pra iluminar. A gente pode usar pincéizinhos assim, ó. Mas você também pode usar o dedinho mesmo, ou usar um pincelzinho mais assim, ó. Tá vendo que ele tem uma leve pontinha aqui? Que você vem assim nas regiões que tem que iluminar e consegue também fazer um acabamento bem legal, tá bom? Esses mesmos pincéis aqui você também pode usar pra selar abaixo dos olhos, pra iluminar aqui na área dos olhos, tá bom? Na pálpebra. Pra fazer o contorno, eu gosto muito de usar esse pincel aqui. Quando eu comprei esse pincel, ele veio escrito que era pincel pra blush, mas pode muito bem ser usado pra contorno, não tem problema nenhum. Esse pincel aqui já, ele veio falando que era pra contorno. Só que ele é muito preciso, ele é muito, assim, parece esse Kabuki aqui, ó. As cerdas são muito compactas, então quando eu passo fica muito marcado. Então eu preciso de outro pincel para poder esfumar. Então eu gosto de praticidade, eu acho que você também gosta. Então a gente tem que preferir uns pincelzinhos assim, ó, que não seja tão fofão, mas que quando você passe, ele já vai esfumando, entendeu? Para não ficar marcado, tá? Depois que eu usar o pincel do contorno,
Ai, agora eu preciso de outro pincel para passar o blush. Não, não precisa. Você pode dar umas batidinhas assim, ó, até sair o outro produto, ir lá no blush e passar acima um pouquinho do contorno, que vai ficar lindo e não vai interferir em nada, tá bom? Pra fazer o contorno do nariz, olha só, eu gosto muito de usar esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho de esfumar a área dos olhos, tá vendo? Eu comprei ele, todo mundo sabe que ele é pra esfumar a área dos olhos, mas fica lindo no nariz, porque ele não é tão preciso, então quando eu vou passando ele já vai esfumando. E vai certinho assim na área do nariz, ó, abaixo da sobrancelha, fica perfeito, então super serve. Por isso que eu digo pra não se prender muito às funções do que vem escrito lá, tá bom? Agora, os pincéis pra área dos olhos. Normalmente a gente usa esse primeiro aqui, que é um pincelzinho mais fofinho, ó. Esse daqui é Indice Berenice, mas tem de várias marcas, ó. Tem um aqui que é sem marca, que é a mesma coisa. E tem um aqui, ó, da Vult, também é a mesma coisa. Tem esse daqui da Make One, ó. Todos o mesmo pincel de várias marcas, todos são muito bons. Porém, uma dica muito importante. É muito importante você sempre ver a textura do pincel. Por exemplo, quanto mais fofinho ele for, melhor vai ficar seu acabamento. Mais linda vai ficar sua maquiagem. Esse da Vult, por exemplo, ó, as cerdas dele são muito durinhas, assim. Então não fica muito legal, porque fica muito pigmentado e dá um trabalhinho lá de esfumar. Então quanto mais fofinho, o acabamento vai ficar mais bonito, tá bom? Normalmente a primeira cor a gente aplica com um pincel mais fofo, que foi aquele que eu mostrei. Depois a gente usa os médios, que são esse daqui, ó. São diferentes, mas servem pra mesma coisa. Ó, esse daqui, tá? Lembrando que pra gente esfumar, ó, sempre pega assim mais no finalzinho do pincel, movimentos circulares e de vai e vem, tá? Opa. Ó. Esse daqui é da Macrylan e esse daqui é da Dye Makeup. Os dois são muito bons. Esse é um pouquinho mais fechadinho, mas esfuma belezinha igual. Depois a gente pode usar uns pincéis menores. Lembrando que quanto mais cores a gente usar na maquiagem, a gente tem que ir diminuindo os pincéis, tá bom? Pra dar aquele efeito degradê. Se a gente usar, por exemplo, ai, professora, mas eu tenho 3 desse daqui, eu posso usar com diferentes cores, vai ficar legal? Olha, vai dar um trabalhão. Mas, e não vai ficar tão bonito quanto se você tivesse usado um desse e um menor, tá bom? Então, quanto mais cores a gente vai colocando, a gente vai diminuindo os pincéis. Combinado? Ó, esses aqui já são menores. E tem os menores ainda, assim e assim, ó. Eles são diferentes porque esse daqui, ó, ele serve mais pra depositar e dar uma leve esfumadinha. E esse daqui, ó, ele é mais maleável, ele espalha um pouquinho mais, mas numa região menorzinha do olho, que a gente não quer que chegue até lá em cima. Porque já é a última cor, então a gente só quer que fique mais escurinho um pouquinho, entendeu? Depois tem os pincéis de precisão, que servem tanto para contornar a sobrancelha, para fazer o preenchimento. A gente tem esses aqui, ó. Ó, geralmente são esses quadradinhos assim que a gente preenche a sobrancelha, bom? E temos os mais arredondados, que servem para fazer os desenhos de cut crease, que ficam lindos também. Pincéis de precisão são chamados assim porque eles são mais durinhos, eles não são tão maleáveis quanto os de esfumar, certo? Tenho também o pincel de boca, que é um pincelzinho bem preciso pra gente fazer o desenho e depois ficar mais fácil a gente passar o batom lá dentro. Eu espero muito que você tenha entendido tudo sobre os pincéis. Se restou alguma dúvida, você pode me chamar lá no Insta. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, porque são muitas alunas, mas eu vou chegar na sua perguntinha, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Eu te vejo nas próximas aulas. Grande beijo!